estamos aqui para mais um podcast do PodLike. Eu sou o pastor Michel Gonçalves, pastor de jovens, adolescentes e crianças da nossa igreja, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Olá, eu sou a Tamires Gonçalves, esposa do pastor Michel, e estou muito feliz de estarmos aqui nesse episódio do nosso podcast. Hoje nós temos um convidado especial para esse episódio tão importante, que tem como tema a diversidade. Está conosco o nosso pastor Onésimo. Olá, graça e paz. Obrigado, pastor Michel, Tamires, pelo convite, não é, para estar aqui participando com vocês. Para mim é um privilégio, um prazer enorme a gente conversar um pouco aqui. Para nós é uma honra, né? Claro. Pastor, o senhor poderia falar um pouquinho sobre a sua formação, né, de teologia, psicologia? A gente tem uma caminhada, né, de formação como pastor. Sim. É preciso, é necessário. Uhum. Então a gente, eu tenho uma formação teológica, não é? Bacharelado em teologia, pós-graduação também em liderança pastoral, e a formação de psicólogo também. Sou pós-graduado especialista, né, na TCC, na terapia cognitiva comportamental. Uhum. E licenciado em sociologia e filosofia. Então, e estamos aí para servir. Pouco conhecimento, né? Sim, 2 livros, né? 2 livros escritos. Então, pastor, dentro disso, uma das temáticas que está em alta nos dias de hoje, né, aí nas plataformas digitais, nós temos então o tema sobre a diversidade, né? E então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Como que a gente faz para lidar com o diferente, né? Uma das primeiras coisas que eu acho que a gente pode começar a abordar é sobre essa diferença de gerações. É muito comum a gente ouvir falando, na minha época era assim, na minha época era melhor. E a gente queria que o senhor falasse um pouco sobre esse conflito, essa diferença aí de gerações. Sim, essa geração de agora está perdida. Na minha geração não era assim que funcionava. É interessante porque na minha geração eu já escutava. Já escutava isso, né? Essas frases assim, essas expressões, né? Sim. Porque de fato é muito comum, não é? Cada geração convive com uma gama, né, de questões, de diferenças, de novidades, não é? Exatamente. O mundo, né, gira, as coisas vão mudando. E isso impõe sobre a gente, né, adaptações, ajustes, e nem sempre a gente está assim, muito disposto a isso. A gente, né, tem algumas coisas que são bem assim, arraigadas, não é? Sim. E como a gente tem uma tendência à acomodação, não é? Então, como a coisa nova chega, isso impõe sobre a gente também mudanças, né? E não é simples mudar, causa uma certa bagunça, um certo desconforto, não é? O diferente traz desconforto, né? Diferente de mim traz desconforto. Exatamente, não é? Porque o fato do outro ser diferente, isso já impõe sobre mim algum desconforto. Sim. Não é? Porque isso já está me fazendo um espelho, não é? Então a diferença em si no outro já me desperta um certo desconforto, não é? E aí eu vou ter que aprender a lidar com isso, não é? Para que eu saiba, então, assimilar, respeitar a diferença, ao mesmo tempo agregar. Então, a diferença do outro, naturalmente, ela me chama para, no mínimo, uma reflexão, para que eu possa me ajustar ou adaptar em alguns pontos, algumas coisas que a gente precisa, não é? Sim. Atualizar. Está aberto, né? Às vezes a mudança, né? E aprender todo o tempo. Na realidade, a vida, ela tem que ser sempre um aprendizado, né? Independente da idade que eu tenho que estar
aprendendo, ensinando, a gente sempre está, né? Ensinando e aprendendo, desde criança, porque a gente aprende com as crianças também. Então a gente está sempre aprendendo e ensinando algo, né? Ter essa humildade, às vezes, para poder aprender, enfim. E hoje isso de uma forma mais, digamos, mais célere, né? Porque nós, quando falávamos de uma geração, não é? Até biblicamente, uma geração é entendida, por exemplo, como 40 anos. Você tinha uma geração. Né? Hoje parece que já isso diminui esse conceito de geração, né? Então você tem já mudanças que são muito céleres, são muito rápidas, e então a gente vai ter que ir convivendo com gerações diferentes, não é? Então hoje uma pessoa que tem, por exemplo, 60 anos, não é? Sim. Com quantas gerações ela terá convivido ou estará convivendo, não é? Coisa que em décadas passadas, na modernidade, hoje nós estamos na pós-modernidade, mas na modernidade, você tinha uma convivência de uma geração, só que de forma mais elástica, não é? Devido às mudanças que eram mais raras. Até a falta da tecnologia, né? Na época que não tinha tanta tecnologia. Exatamente. Então não tinha, esse novo não era tão comum, né? No caso, né? E esse avanço tecnológico, ele é muito interessante, porque ele traz muito mais informações e torna, então, por exemplo, um mundo que era diferente, né? Quando nós estamos falando de etnias, de nações, diferenças culturais, características de um povo, com o fenômeno da globalização e do avanço tecnológico, quer dizer, o mundo se torna uma aldeia global, né? E aí você tem o quê? Um acesso ao outro, a outras culturas, e aí vai, ao mesmo tempo que é uma coisa boa, bacana, mas vai então impor sobre mim essa coisa do diferente. E aí nós temos a identidade, não é? A identidade coletiva, a identidade geral de um povo, de uma etnia, de uma nação. E você tem a identidade de uma pessoa. Quer dizer, então com o avanço tecnológico, é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que nós temos o acesso aos diferentes, mas por isso que desperta essa coisa muitas vezes da intolerância, dos conflitos. Por quê? Porque antes eu não tinha acesso, eu nem sabia dessas diferenças, ou se soubesse, mas isso era tão distante de mim. Agora não. Agora nós estamos... Isso está tudo muito perto por conta das informações que a tecnologia nos permite, não é? Exato. Então não basta somente informações, mas agora isso impõe também uma questão social, relacional. Como é que nós vamos lidar com as diferenças? Porque existe a questão da identidade, não é? Teve um psicanalista, não é? E etnólogo húngaro-francês, Georges Devereux, ele disse assim: nós só somos iguais porque somos diferentes. Olha só, né? Anota essa daí, por favor, coloca aí. Não é? Porque, de fato, o que nós temos em comum? Sim. As diferenças. Exatamente. Nós somos diferentes, é isso que temos em comum, não é? Enquanto você aceita quem eu sou, eu tenho que aceitar quem você é, e a gente tem paciência um com o outro exatamente por esse fato, né? Então, se a gente enxergar, não é, a diferença como um elemento agregador, um elemento enriquecedor, eu não preciso olhar e não devo olhar a diferença necessariamente como um problema, não é? Então, isso se aplica às diversas relações, não é? Então, eu me relaciono com a minha esposa, e ela é bem diferente de mim, né? Em todos os possíveis aspectos, né? É bem diferente em personalidade, temperamento, beleza, né? E tudo mais, né? Além, obviamente, da diferença de gênero, não é? Sim. Que já traz em si as suas peculiaridades, as suas diferenças e tudo mais. Mas isso, para mim, não precisa ser necessariamente um problema, pelo contrário.
não é? Isso pode ser agregador, enriquecedor da minha vida, não é? Então eu posso ver não como um problema, eu vejo como uma complementariedade. Não é? Isso, eu não tenho no outro um concorrente, eu tenho no outro um diferente que vai agregar, que vai enriquecer, que vai trazer alguma coisa que eu preciso. Exato. Não é? Que vai... Então é interessante, porque quando a gente falava, né, sobre essa questão da tecnologia e tal, Sim. até criou-se uma expectativa que nós teríamos um homem universal. Né? Sim. E aí logo se percebeu que não. Não, pelo contrário. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Porque isso é divino, gente. Sim. Não é? A Bíblia fala, não é, por exemplo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, Paulo vai falar assim que a multiforme sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, ela vai ser expressa, conhecida, demonstrada pela igreja, perante principados, potestades, quer dizer, vão conhecer essa multiforme, as múltiplas formas de manifestações de Deus, inclusive por nós. Aí quando você lê, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala do corpo de Cristo, sim, não é? E ele vai falar dos membros, diferentes membros, não é? Exato. É uma coisa linda, porque são os diferentes dons, as diferentes operações, sim, as diferentes manifestações, não é? Então Paulo vai falar, por exemplo, assim, que as operações são diversas, as manifestações são diversas, não é? Porém o Espírito é o mesmo, não é? E cada membro tem a sua função, o seu papel. Então veja, um não é mais importante do que o outro, né? Exatamente, não é? Você tem papéis diferentes, não é? Uhum. Então Deus é tão grande, tão maravilhoso, que não cabe numa única expressão. Sim, exatamente. Pode falar. É falar dentro dessa questão da geração, né? O quanto isso é importante, porque até trazendo um pouco isso em relação, por exemplo, a Moisés e Josué, né? Eu tenho assim na minha mente, dentro dessa questão, tipo assim, que às vezes Moisés, eu sei que tem a questão de que Deus falou que ele não ia entrar na terra, tem tudo isso, mas eu acredito assim que dentro dele, inclusive, esse ponto de chegar até a terra prometida, ele olhar e ver que chegou ali, isso já era tipo assim, eu concluí, era exatamente isso que era para me fazer. Às vezes até Josué olhando, né, falando, não, eu tenho que ser exatamente como Moisés. Só que a funcionalidade dele era outra. Ele tinha que ser como guerreiro, tinha que chegar lá para habitar naquela terra, conquistar aquelas terras. Se ele fosse exatamente como Moisés, ele não conseguiria, como é que fala? Exercer a função que Deus chamou para que ele fizesse, né? E às vezes essa questão de dizer assim, por exemplo, né, questão de geração, né? Você precisa ser exatamente como eu sou, né? Tipo assim, tem que seguir desse jeito, porque essa é a verdade. É assim, claro que a gente tem que seguir os princípios bíblicos. Enfim, dentro dessa questão não se discute, mas eu falo de forma operacional, de lidar, de jeito, né? Claro. Entre uma geração e outra, enfim, então dentro dessa questão, né? Como que tem essa diferença da geração? Às vezes, né, nós mais velhos, porque eu já me enquadro, já tem uma outra geração vindo aí, né? Outra, tem muito mais. Tem muito mais, você tá, né? Achando que você tá novinha ainda. E nós temos que pensar exatamente vamos dizer assim, não é, se eu posso usar essa expressão, o tamanho, sim, de Deus. O tamanho de Deus. Qual é o tamanho de Deus? Sim. Como é que Deus se dá a conhecer? Não é? Quer dizer, nós estamos falando do eterno, nós estamos falando de alguém eterno, transcendente. E nós, humanos, limitados pelo tempo e pelo espaço. Quer dizer, quanto tempo eu levaria para que eu expressasse todas as nuances e características, atributos, qualidades de Deus para as pessoas? Eu preciso de uma eternidade para isso. Só que nós estamos no tempo. Nós somos limitados. Nós sofremos a ação do tempo. Quer dizer,
Então, nós trazemos uma experiência, uma bagagem que serve, né? Davi disse, não é? Que ele serviu à sua geração. Nossa, legal. E quando você é capaz de aprender essa beleza que é de aprender a se despedir de determinadas etapas, de determinadas fases, você aprende a se despedir. Uma das coisas que uma geração tem dificuldade com a outra é exatamente isso. É por esse apego, eu diria, até por conta do saber-se mortal, faz com que a gente se apegue a algumas coisas pelo medo da finitude, o medo de que aquilo vai embora, vai se perder. Então, o saber-se mortal, muitas vezes, é angustiante e faz com que você se apegue a algumas coisas que você gostaria que aquilo... Eu quero me eternizar. Não é? Nossa, Então, a dificuldade que você tem para respeitar o diferente, as características de uma geração. E isso é recíproco, porque quando nós falamos de gerações, então, por exemplo, vamos pensar nos nossos pais. Né? Eles viveram uma determinada época, atenderam às demandas da sua época, serviram às demandas da sua época e ok, maravilha. Né? Aí vem os filhos, que agora é uma outra situação, um outro momento, e como eu disse anteriormente, quer dizer, você tem agora uma velocidade muito grande nessas transições e mudanças geracionais. Quer dizer, e isso demanda muito mais rapidez, habilidade e essa capacidade de despedir-se, de aceitar a diferença, que não necessariamente é, vamos dizer, uma desconsideração, mas é que é preciso agora atender a uma nova demanda, a uma nova situação. E claro, quando a gente fala de pais e filhos, por exemplo, o adolescente, não é? O adolescente vive uma fase da busca da sua identidade. Ele está tentando se afirmar como alguém que agora, né, cresceu, não é mais criança, agora pensa, eu também tenho vontade, eu também tenho... Eu tenho voz. Voz, né? E muitas vezes, qual é a dificuldade dos pais? De perceber que, de fato, os filhos cresceram. E o crescimento dos filhos impõe sobre os pais também uma mudança. Enquanto criança, a criança, digamos, não tem muita voz, não tem muita vontade própria. Os pais faz isso, não faz aquilo e tal. Ok, isso tem que ser assim mesmo. Mas os filhos crescem, vão ganhando paulatinamente a sua autonomia. A sua autonomia, a sua independência. E isso é para ser aplaudido. Não é? Que bom, eu criei filhos para isso. Eu não criei filhos para que eu os controle, eu os, né, aqui debaixo das minhas asas e tal. Não. É quando eles estão tomando decisões e fazendo, eu estou olhando e dizendo, puxa, que bom, olha, cresceu, amadureceu. Mas, teoricamente, é isso, né? Mas na prática, muitas vezes os pais vão ver como uma afronta. Ah, tá diferente, agora tá me peitando e tal. Nem sempre é isso. Às vezes tem esse elemento, sim, por parte de alguns e tal, que é comum. Mas, no geral, o que existe é o crescimento. E muitas vezes há uma incompreensão, eu diria, até de ambas as partes. Porque se é verdade que muitos pais, às vezes, não aceitam que os filhos cresceram e que agora precisam um pouquinho mais de espaço, de autonomia, que vai sendo construído, né, progressivamente, construída progressivamente. Mas também o adolescente precisa olhar para os pais e respeitar que ali tem uma diferença que precisa ser respeitada. Meus pais não vão entender certas coisas, não vão aceitar certas coisas, o que é normal. Por quê? Porque eles não viveram esta realidade, não tiveram esse acesso que eu estou tendo e tal. Enfim, quer dizer, são construções diferentes, influências diferentes, capacidades diferentes, momentos diferentes, circunstâncias, tudo diferente. Não é? Então, quando há essa compreensão de ambas as gerações, há um respeito, não é? E aí há uma boa convivência, há unidade, e aí aquilo que a gente chama de complementariedade, não é? Porque
eu também sou beneficiado, eu cresço, não é? Com aquilo que os meus filhos trazem, com o que vem da geração deles, que sem eles, sem a presença deles, eu não teria, não é? E vice-versa, porque eu também compartilho, eu também partilho a minha experiência, as minhas, tudo que eu ganhei, que eu recebi, tudo que eu tenho como conteúdo, tudo isso é comunicado, é passado e precisa ser também, não é, valorizado. Exatamente. E isso que o senhor fala está em uma canção, né? Tem um cantor que ele fala que eu vivo e eu aprendo com o meu pai, mas eu vivo e aprendo com o meu filho. É bem exatamente isso, né? Eu acho que dentro de tudo isso que o senhor estava falando, a gente vai perceber que além desse conflito, né, de gerações, vai ter a questão da personalidade, que aqui eu vejo que já foi falado um pouco. Porque muitas vezes eu quero que o outro seja exatamente como eu sou. E aí eu quero moldar as pessoas para que elas pensem e tenham o mesmo comportamento que o meu. Só que aí, imagina, se todo mundo fosse igual ao Michel, não teria graça o mundo. E a personalidade é totalmente diferente, a visão de mundo, né? Claro, claro. Isso é muito importante, porque isso é a expressão, inclusive, do próprio Deus, né? E isso tem que ser celebrado. A diferença, ela precisa ser celebrada. Não é questionada, não pode ser motivo de problema, mas, pelo contrário, de celebração. Não é? Porque existem diferentes personalidades. E, nesse sentido, não existe a personalidade ideal. Existe a minha verdade, ponto, acabou, né? E é isso. Não é? Quer dizer, não existe um temperamento ideal. Qual é o temperamento ideal? Qual é a personalidade ideal? Porque tudo tem o aspecto, digamos, positivo e também o aspecto negativo. Tem aquilo na personalidade que é interessante, que é bonito, que é bacana, que é virtudes e tudo mais. Mas tem aquilo na mesma personalidade que é o lado B. Não é? Então, essa coisa de luz e sombra, isso está em nós. Essa ambiguidade humana, ela está em todos os aspectos da nossa constituição. Então, não existe a personalidade perfeita, existe a personalidade diferente. É por isso que é importante nós... Existe uma distorção de pensamento que é o foco no julgamento. Quer dizer, o foco no julgamento se dá quando você olha para as coisas, para as pessoas, não como elas são, mas como elas deveriam ser. É um problema isso. Sim. Porque eu não posso ficar olhando para as pessoas como elas deveriam ser. A partir da minha lente, da minha vida, do meu jeito, né? Não é? E claro, o problema é que eu nunca consigo olhar o outro além de mim mesmo. Então, porque tudo que eu percebo e só percebo porque isso está em mim. E aquilo que é muitas vezes negativo é um problema sério, porque eu projeto no outro. É até uma arrogância isso, na realidade, né? Acaba sendo uma arrogância, né? Porque a minha... então... da forma que eu vivo é o verdadeiro, o jeito que eu sou, do jeito que eu falo, do que eu faço, claro, então você tem que se enquadrar nesse jeito e ponto, né? Isso é o extremo do narcisismo, do egoísmo, não é? Eu sou tão eu e só eu, que inclusive eu procuro me casar com alguém que seja muito igual a mim. A mulher esses dias atrás casou com ela mesma, depois de 3 meses ela separou, nem ela se aguentou. Então, a coisa está complicada, meu amigo. Pediu divórcio dela mesma. O Grinalda fez casamento com ela mesma, depois de 3 meses se separa. Nossa, essa eu não sabia. Não é? Sim. Olha isso, né? Então, veja que quando a gente então olha... não numa perspectiva de foco no julgamento, eu não olho para as coisas ou para as pessoas como elas deveriam ser, mas eu olho para as coisas e para as pessoas como elas são. E como elas são? Elas são diferentes.
Ponto. Eu já parto desse princípio, já tá então, ótimo, não é né? uma questão de certo, errado, bom ou mal, melhor, pior, porque disso nós já estamos na linha do julgamento. Sim. Não, é diferente de mim. Então o outro tem a sua característica, tem a sua peculiaridade, e isso é divino. Agora, claro que tem um aspecto, aí nós entramos numa outra questão que, claro, existe aquilo que é de elemento moral. Bom, e aí nós temos que entender, de novo, existe a questão, porque é aí nesse ponto que existe muito a intolerância. Sim. A intolerância. O fato, e eu digo intolerância de todas as partes, porque nós temos vivido, inclusive, um momento muito assim, onde isso está muito evidente, não é? A intolerância sobre diversos aspectos. Sim. Não é? Porque como, por um lado, há a coisa da individualidade, mas nós temos que entender que individualidade não significa individualismo. Esse ismo, ele é doentio, ele é patológico, ele é distorsivo. O ismo. Agora, a individualidade, ela é legítima. Uau, verdade. Então, o que nós precisamos entender, inclusive o próprio Deus, ele propõe a unidade, não uniformidade, que é outra coisa, precisamos também entender a diferença. Sim. Uniformidade é uma coisa, unidade é outra. Então, Deus não propõe uniformidade. Deus não cria seres humanos em série, como numa produção em série de carros, por exemplo. Carros da série tal. Não. Sim. Nós somos criados artesanalmente, não é? É uma criação única. Você é único. Sim. E esse é o paradoxo, porque às vezes nós celebramos, não é, esse fato, não é, da singularidade. Você é singular, você é único, Deus te fez único. Glória a Deus. Só que isso... Agora vamos pegar cada ser único e vamos pôr para conviver. vamos conviver. E essa é a beleza Sim. da nova humanidade chamada igreja. Sim. Porque Deus criou o homem para isso. Essa diversidade, mas para viver em unidade. Assim como a Trindade. Sim. Pai, Filho e Espírito Santo. Que é uma unidade plural. De 3 pessoas numa só substância. Com funções diferentes. Papéis diferentes. E Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, com essa capacidade relacional. E não tem disputa entre a Trindade. Quem é o Quem mais? pode mais? Quem pode mais? Quem pode mais? Nunca teve. Quem manda e quem obedece. Exato. O que você tem são atuações diferentes, não é? Específicas, não é? Mas uma unidade perfeita. E Jesus falou que nós também fôssemos assim. E ele abriu essa roda da Trindade e nos colocou dentro dela para que nós... E a oração de Jesus, né? Em João 17, que assim como nós somos um, Pai, que eles sejam um em nós. Poxa, quer dizer, nos pôs nessa ciranda da Trindade como uma nova humanidade em Cristo que somos, respeitando as diferenças de diferentes membros. Então, aí entra essa questão muito importante que é aceitação. Porque a palavra-chave é essa: respeito, aceitação. Quando o assunto é diversidade, é diferença, nós temos que pensar em aceitação e respeito. Mas o que é aceitação? Porque eu aceito, eu convivo com o outro, inclusive, apesar de. Porque aceitar não é o mesmo que concordar. Eu posso discordar de você. Sim. Uhum. Nós temos diferentes ideias. Qual o problema? Exato. Nenhum. Nós temos ideias diferentes, pontos de vista diferentes. Nós temos opiniões diferentes. E isso
por uma série de razões, não é? Da experiência, do conhecimento e tudo mais. Até pelo aquilo que Deus nos chamou mesmo, né? Inclusive, Exatamente. porque às vezes Deus colocou algo no coração, pulsiona algo no coração, né? De cada pessoa. E aí, entra dentro dessa questão, né? Até eu iria citar 1 Coríntios 12, né? Que o senhor falou, que é sobre a questão do corpo. Exato. E ele deixa especificamente lá que somos todos diferentes, inclusive os nossos dedos, o nosso lado, quando coloca, sempre tem às vezes câmera, filtro no Instagram que coloca como que você seria se você fosse simetricamente igual, né? Você fica uma pessoa completamente desconfigurada se você fosse igualzinho do outro lado, né? Do seu outro lado. Então o lado direito e o lado esquerdo são diferentes. E ainda mais os membros, né, do corpo e tudo mais. E entender nessa questão moralmente é saber que nós estamos ligados ao cabeça. Então, existe alguém que nos orienta, que nos ensina como que deve ser essa questão do nosso caráter, da nossa moral e tudo mais, né? Mas saber que completamos o corpo exatamente por sermos diferentes, né? Exatamente. Um é interligado, depende do outro. Nós dependemos dessa outra pessoa e tudo, né? E dependemos sobre... porque eu penso que a palavra mais apropriada é a interdependência. Exato. Nós somos interdependentes. Uhum. Porque eu digo assim, quer dizer, Deus, de novo, né? Qual o tamanho de Deus? Para eu conhecer Deus, eu vou precisar de um montão de gente que vai me mostrar aspectos de Deus que eu não dou conta, porque a minha vida é muito curtinha. Eu vou precisar de um montão... E não precisamos nem falar de Deus, vamos falar do outro. Eu preciso de um montão de gente para eu conhecer o pastor Michel. Sim. Porque cada vínculo que ele faz, cada conexão que ele faz, a pessoa se conecta num aspecto, numa área e ativa nele alguma coisa que eu não consigo ativar. Mas naquele outro vínculo, o outro ativa. É muito comum, acho que a gente tem pessoas, Nossa, que legal. que a gente conhece, assim, a gente tem uma pessoa em comum, um amigo em comum, Uhum. Aí alguém diz assim, nossa, mas eu não sei como aquela pessoa, como é que você consegue se relacionar com aquela pessoa? Rapaz, aquele cara é chato, ele é isso, é aquilo, ele é terrível, não sei o que. Você fala, não. Sim. Nossa, mas é assim que você vê. Não é da mesma pessoa que a gente está falando, não. Exatamente. Por quê? Porque na conexão comigo, eu ativo talvez o pior que ele tem. Você pode ativar o melhor dele. Entendeu? São conexões diferentes, não é a mesma conexão. Por isso a pergunta, quantas pessoas eu preciso para conhecer o pastor Michel? Porque pessoas que vão me dar um aspecto dele que eu falo, puxa vida, ele é assim como você é. Não é? Quantas pessoas que você precisa convencer que eu sou legal? Não, ele é gente boa. É que você não conhece. É que você não sei o que. Ele conta piada. É exatamente isso. Então, eu preciso de você. Para você mostrar uma face minha que eu não consigo mostrar naquela conexão. Outra. É verdade. Porque também nessa conexão com o outro ativa em mim alguma coisa que você não ativa. Ou você ativa. E eu acho que isso que é o interessante, né? O senhor estava falando e eu estou aqui processando. Então a gente pega de gerações, a gente vem para a diferença de personalidade, né? E aí o nosso viver diário como um todo. E a gente sempre vai esbarrar nessas duas questões que o senhor falou. Aceitação e respeito. Eu preciso aceitar que o meu tempo passou e eu preciso respeitar a nova geração que vem vindo. Eu preciso aceitar a diferença da personalidade do outro e respeitar o outro da forma que ele é, porque, na realidade, eu acho que esse é a beleza da vida, né? De você ver as faces diferentes do mesmo objeto, né? Da mesma pessoa. Exato. Né? E eu acho que isso é muito... enriquece a gente. Porque a intolerância, ela tá baseada no meu ego.
Então, quando eu vejo que você é diferente, isso ativa alguma coisa em mim. E geralmente vai ativar aquilo que na minha identidade talvez não está bem afirmado, não está tão bem. Minha vida com Deus não está tão legal, então, então ele está querendo ser mais espiritual. Então eu vou olhar o outro com desdém, com crítica e entro dentro daquilo que o senhor disse que é o julgamento. Né? Mas quando eu aceito as minhas dificuldades, quando eu aceito tudo aquilo que precisa dentro de mim, claro que isso vai sendo trabalhado, vai sendo elaborado, mas eu aceito quem eu sou, eu consigo aceitar quem o outro é, independente de concordar com o que ele é ou o que ele faz. Mas eu respeito e consigo conviver com a diferença. Exatamente. E isso se dá por esta consciência, primeiro, de quem eu sou. E quem eu sou? Eu sou um pecador perdoado. Já começa por aí. Eu sou um pecador perdoado. Quando eu tenho consciência de que eu fui perdoado, isso já muda o meu olhar para o outro. Eu não chego com um olhar arrogante, eu não chego assim, cheio de mim, cheio de... já olhando por cima, porque nós estamos nivelados. E esse é o paradoxo, nós somos iguais. Porém, somos diferentes. Sim. Olha isso. Porque nós estamos nivelados pela condição humana, que é a condição de pecadores. Então, quando eu me conheço e eu sei que aqui está alguém que foi perdoado, eu vou me relacionar com o outro com essa consciência. Então, eu consigo incluir o outro. Tem um versículo que fala sobre isso, não é? Da pessoa que... o que é muito perdoado, exatamente, muito perdoa, muito né? Ama. Muito ama. Exatamente. Tem um versículo que fala exatamente, isso. Muito ama. Por quê? É exatamente essa consciência, ela é inclusiva. Ela, porque a transformação que está prevista na relação, ela não é imposta e ela não é professoral. Ela é inclusiva num processo de transformação que é assim pela convivência, pela própria diferença em si. Porque quando eu convivo com alguém diferente, isso já impõe sobre mim um espelho, um olhar, e que vai me modelando. Né? Muito do que eu sou hoje, quer dizer, foi a minha esposa, uma convivência de 35 anos, podemos dizer assim, do tempo que a gente convive, sim, né? E depois 34 anos de casamento, mas 35 porque nos conhecemos antes, obviamente. Então, muito do que sou hoje, eu tenho que atribuir a ela. Sim. Então não dá nem para ela reclamar de mim. É culpa sua. Você que modelou assim. Só que o contrário também é verdade. Né? Muito do que ela tem a minha influência. Sim. E isso é um processo natural da convivência. Que você vai agregando ao outro pela diferença. Eu, por exemplo, eu me tornei um pouco mais sensível, não é? Pela presença da minha mulher. Que é mais... Isso é coisa da mulher, geralmente, né? Do feminino. Essa coisa mais sensível, percepção do belo, da flor. Ela me ensinou. Ela despertou isso em mim. Eu não tinha isso. Não é? Eu era mais pragmático, não é? Dado a vamos fazer, realizar, resultado, isso e aquilo. Pouco olhar para aquilo que é poético, para aquilo que é belo, para aquilo que é mais sensível. Então ela agregou a mim. Mas se eu não tenho esse olhar, eu posso ou poderia ver nisso um problema. Não é? Então, assim, é muito interessante quando a gente para a questão da aceitação, do respeito, do incluir, na expectativa de que eu vou agregar, eu vou aprender, o outro vai me ensinar, sabe? Não é aquela expectativa de que eu vou... Não, pelo contrário. Eu tenho muito a aprender com o outro, eu tenho muito a receber do outro. Eu participei, eu fiz um curso nos Estados Unidos,
né, em Chicago, e ali eu fiz um curso com terapia narrativa. Sim. E é interessante a terapia narrativa, porque, por exemplo, eu posso... uma pessoa está com um problema com o pai, tá? Certo. Vamos exemplificar. Naquele vínculo, ela não conviveu muito tempo com o pai e tal. E muitas vezes há uma incongruência aí, porque, poxa, meu pai é tão bom para as outras pessoas, parece que não sei o quê, mas aqui comigo não sei o quê, tá. Aí, então, eu dou um exercício, não é? Você vai conversar com as pessoas que conviveram mais tempo com seu pai. Você vai conhecer a peça. Conversa com aquele amigo do seu pai que conviveu com ele no trabalho, conversa com um tio. Pergunte, como era meu pai na convivência com você? E de repente você vai ter surpresas. Porque o ser humano também é reativo. Sim. Você mas você é comigo. Como você é com o outro? Sim. Então você vai perceber que a proposta da terapia narrativa é exatamente para você buscar história. Busca história. Como foi a convivência do meu pai com você, com você, com você? Aí você vai ficar de repente assustado, você vai criar agora uma nova construção daquela pessoa. Muda a perspectiva. Fala, puxa vida, não é tão ruim como eu pensava, não. Exatamente. Não é ruim. Alguma coisa aconteceu na relação comigo. Mas não é o todo da obra. Quer ver depois quando se torna pai e mãe, né? Então. Também. Aí você vai ver o quanto que o problema não era o pai e a mãe, né? Eu falo, opa! Ah, Mas como meu pai era bonzinho comigo. Meu Deus, agora sim, né? E é realmente isso, né? No convívio que também nós vamos tendo com outras pessoas e vendo que a gente também tem esses defeitos, né? E então a gente consegue perdoar. Pastor, a gente tem aqui, quando a gente vai caminhando para o final, o momento da receita. Né? Não é o programa da Palmirinha, não, mas a gente tem uma receita aqui que nós formamos, Receitas, né? Que são. Pode like. Exatamente, são passos para que a gente possa pensar sobre a diversidade, sobre esses conflitos, o que a gente poderia fazer de uma forma prática para pensar sobre isso para que as nossas relações sejam melhores, né? Assim, eu penso que tem alguns caminhos que a gente precisa pensar, trilhar, né? Primeiro dizer que realmente não é muito simples, não é conviver, não é com o diferente, demanda de nós, não é? Então algumas atitudes, algumas posturas. Primeiro a consciência de si. O autoconhecimento ajuda muito. Você saber quem é você. Por isso eu disse, você saber-se perdoado, pecador perdoado, é um passo gigante. Porque quando a gente não tem essa consciência, não é? Desculpe a expressão aqui meio grosseira, meio chula, mas como se diz popularmente, o sujeito senta em cima do rabo e passa a apontar. Quando eu sei quem eu sou, eu sou um pecador perdoado. Isso já me põe no meu lugar. Eu queria lembrar o senhor de uma frase, faz muito tempo que o senhor disse isso. Olha só. E eu lembro dessa frase. Se é muito tempo, pode ser que ele já não concorde. Vamos ver se eu ainda concordo. Eu acho que o senhor vai concordar. Uma vez o senhor estava pregando, o senhor falou assim, que o céu será um lugar de surpresa. Mas a surpresa é porque eu vou estar lá, entendeu? Exatamente. Então essa questão de se conhecer, de saber que é pecador, que é isso que o senhor falou, né? É conhecer quem nós somos, né? Exato. Então esse autoconhecimento permite que você então agora se relacione, aceite o outro. E claro, isso já nos coloca numa questão da humildade. E esta palavra humildade, né, ela vem de humus, né? Humus.
terra. Consciência de que você é um ser da terra. Poxa vida. Não é? Então você é da terra, você é pó. Você é pó. Nossa, que legal. Então isso já nos põe no nosso lugarzinho, sabe? Também a questão da solidariedade, a noção de solidariedade, de que nós somos iguais. Somos diferentes, indivíduos, mas ao mesmo tempo somos iguais. Então, quando João, é interessante porque João diz assim: se andarmos na luz como ele está na luz, começa por aí. Se andarmos na luz. Andar na luz é você se ver. É você se enxergar. Transparência. Se andarmos na luz como ele, Deus, está na luz, temos comunhão uns com os outros. Aí dá para ter comunhão, porque estamos na luz, eu estou me vendo, eu estou me enxergando. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando eu não ando na luz, quando eu ando na sombra, quando eu ando nas trevas, eu não me vejo, eu não me enxergo. Aí o que faz? Eu não consigo conviver, aceitar, eu vou ficar acusando, apontando, julgando, condenando e etc. Então, o autoconhecimento, a humildade, essa consciência de solidariedade, nós somos solidários sob diversos aspectos. Então, isso nos remete àquilo que eu diria que são duas palavras absolutamente assim inseparáveis. É um binômio. Amor e graça. Amor e graça. Porque o amor, diz Paulo, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Isso é o amor. Isso é a característica do amor, a essência do amor. E isso nos fala da graça. A graça que é o favor. Essa consciência da graça. E Pedro diz, cresçam na graça. Cresçam nessa consciência do favor, de que nós todos somos objeto do favor, alvo do favor de Deus. Então não é mérito, é graça. Só estamos aqui por graça. Exatamente. Você só tem o que tem por graça. Você só mora onde mora por graça. Tudo é graça. Você tem a profissão que tem por graça. É tudo graça. Então, quando você vive nessa consciência da graça, você vive numa consciência de que você tudo é dádiva. E isso te dá um senso mais de gratidão e não de cobrança, não de inveja, não de comparação. Sim. Não tem que me comparar a nada. Nós somos iguais, porém somos diferentes. Então eu não tenho que invejar ninguém, eu não tenho que me comparar a nada, a ninguém. Eu sou eu, você é você, com seus vícios e virtudes. Sim. Não é? Então essa consciência de que eu não mereço, é pura graça de Deus. Então eu sei conviver, não é? É como aquele irmão do filho pródigo, não é? Sim. Ele teve que aprender, não é? Quer dizer, essa convivência com alguém que é diferente, que é alguém que teve um comportamento errado, etc. Mas eu não preciso excluí-lo, eu não preciso mandar embora, eu não preciso virar a cara, eu não preciso dar as costas. Eu preciso conviver. Até que. Não é? E isso, uma última palavra que eu daria é a chamada longanimidade. Porque longanimidade é você dar tempo e espaço para o outro. Tempo e espaço. Eu estou esperando o outro. Estou dando espaço e tempo. O outro vai crescer, vai amadurecer, vai mudar. O outro vai... E alguém sempre está sendo longânimo comigo. Tem gente me esperando, porque tem muita gente muito, mas muito melhor que eu. E que está tendo que ter paciência comigo. Sim. Então, a longanimidade, eu diria, é a virtude
das mais belas nesse quesito de conviver com o diferente, de você aprender a conviver nessa diversidade de tudo. Diversidade de tudo. A diversidade, não há diversidade. Diversidade. Sim. É a expressão da multiforme sabedoria de Deus em diferentes aspectos, não é, da gente. Sim. Então, é preciso aprender a conviver com isso. E se a gente aprender, a gente vive bem. E a Igreja de Jesus Cristo é, eu diria, a comunidade que é o símbolo disso. Sim. Deus pega todos os diferentes em todos os sentidos, de faixa etária, de cor, de pele, de condição social, altura, tudo. Deus reúne esse povo todo e fala, ó, convivam. Sim. Vocês são meus filhos e filhas, minha família. Muito então, incrível. A igreja está aí para ser o modelo, a sinalização, o sinal do que é o reino de Deus, que é essa reunião dos diferentes. Amém. 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 Bom, acho que nós estamos chegando ao fim com essa fala do Senhor. Eu quero agradecer a presença do Senhor, da pastora Ana, que está aqui com a gente também, né? Somos gratos pela vida de vocês, sim, pelo pastoreio, pelos ensinamentos, né? Sim. E por essa contribuição, né, Tamires? Exatamente. Que aprendizado, né? Nossa, tô saindo daqui com minha cabeça fervendo. Mas uma bênção. Muito obrigada, pastora Ana, né? Ricardo, que tá aqui também. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço, nós agradecemos, né? Para mim é um privilégio sempre estar com vocês. Sim. Vocês são bênçãos, né? São muito diferentes de mim, né? Me completam, me abençoam com, né, a maneira de vocês funcionarem, maneira de vocês trabalharem, existirem, não é? Então, isso é bênção para a minha vida. Por isso sou grato a Deus, pastor Michel, Tamires, Ricardo está aqui. Obrigado mesmo pela oportunidade de poder partilhar um pouquinho daquilo que temos recebido da parte de Deus. E para você que está nos ouvindo aí, né? Então não esqueça de curtir, porque o nome já diz, né? Pode like. Deixa aí o seu like, compartilha com os seus amigos, porque essa é a palavra de Deus para que sejamos edificados e possamos viver nessa unidade que o Senhor tem dado a cada um de nós como igreja. Deus abençoe vocês e até a próxima. Deus abençoe.